Pessoal, Thiago aqui de volta. Hoje um vídeo um pouquinho diferente, um vídeo no formato podcast, uma conversa aqui, que eu vou ter aqui com o Marcel representando aqui a i9, ele que eu diria que é um especialista em lentes aí de cinema, tem bagagem, já passou por muitos setores aí da indústria cinematográfica. E Marcel, prazer estar com você aqui. Legal. Pra gente falar sobre isso aqui, esclarecer pro pessoal aí as diferenças que eu, inclusive, até semanas atrás tinha muitas. Nada como testar para descobrir aí as diferenças. E Marcel, se apresenta aí, o que você... Legal, prazer estar aqui. Seu canal tá excelente, muito bacana essa parceria que a gente está fazendo com você e com certeza vai ser muito bacana falar um pouquinho sobre as lentes. Falando rapidamente sobre mim, eu passei 5 anos como especialista de produto na Canon no Brasil. Então, fui responsável por trazer a linha Cine no Brasil. Fui a primeira pessoa no mundo, basicamente assim, na América Latina, a ser treinado na linha C. Fui para o Japão, fiz todo um treinamento lá. Então, tenho conhecimento grande na parte Cine da Canon, na parte de lentes e câmeras também. Depois de 5 anos na Canon, senti que precisava mudar um pouquinho de áreas. Aí eu fui para a Fujifilm, que também é excelente, é muito referência em câmeras, hoje com a série X e também na parte de lentes, né? Então lá meu forte era lentes de cinema, lentes de broadcast, mas hoje a gente vai falar um pouquinho o porquê, né? Por que uma lente desse tamanho aqui é fotográfica, por que essa lente aqui é cinematográfica, por que ela é assim, enfim, acho que dá pra gente desenvolver bastante. Vamos lá, vamos começar a falar... esteticamente aqui, ó, acabamento, estrutura, construção, você já percebe uma enorme diferença, né? Nós estamos falando aqui, nós estamos com duas lentes que seriam similares, uma para cada nicho ali, o fotográfico e o cinema. Nós estamos falando de duas lentes 24mm, né? Elas têm abertura, são fixas e tem abertura bem f1.4, t1.5, enfim, embora elas, né, em teoria, fazem ali a mesma coisa, olha a diferença da construção delas. Por que a lente de cinema é tão grande, é tão diferente assim de uma lente fotográfica? O que traz, por que precisa ser assim? Bom, a gente pode começar o nosso papo falando um pouco mais da parte externa. Então, uma lente cine, você já vai ver ela externamente, ela tem algumas características que fazem com que ela se destaque quando a gente compara com uma lente fotográfica. Até um disclaimer, né, um aviso aqui, a gente não está desmerecendo em nenhum momento as lentes fotográficas, porque assim, as lentes fotográficas elas foram feitas para serem trabalhadas com uma câmera fotográfica, então pensando no mundo still. A maior parte do line-up da Canon, essas lentes EF, elas foram feitas realmente pensando em você utilizar um foco por vez. O que vai fazer a gente falar do primeiro ponto, que são esses caras aqui, ó. Então aqui a gente já vai ter a presença do quê? Dessas engrenagens. Então você fala, mas por que você tem essas engrenagens e fisicamente elas são mais robustas? Porque aqui a gente vai trabalhar com provavelmente motores, com equipamentos como follow focus e normalmente o operador de câmera ele não vai estar sozinho. Para você trabalhar sozinho, você normalmente, como é o seu caso, vai trabalhar com uma lente fotográfica, porque ela vai te dar alguns benefícios tal como o autofoco. Então, é o primeiro ponto central aqui, foco. Então, essa lente aqui, Thiago, ela é 100% manual. São exclusivas para foco manual. Não, você não vai encontrar uma lente cine com foco automático, não tem. Sim e não. A resposta não é tão simples assim. Porém, porque tem fabricante hoje que já está fazendo lente mais voltada com algumas características de lentes cinematográficas, porém com alguns features, alguns recursos de lentes com foco automático, com íris automático. Vamos pensar na origem dessas lentes aqui. Lá atrás, as câmeras de filme, não existia nenhum tipo de tecnologia, por exemplo, de cálculo de AF, de autofoco, não tinha íris automática, então tudo você tinha que fazer na mão. Então o cinema tem muito essa parte artística de ter um operador, de ter alguém que vai entender da plástica. Então esse movimento de foco, da gente trabalhar de forma criativa, por exemplo, com o primeiro, segundo plano. Essa lente aqui, por exemplo, ela tem uma rotação do foco
Normalmente elas vão de 180 graus até 200 graus. Então, assim, você tem o curso do foco, a gente olhar aqui, esse curso é muito grande, porque vai ter alguém mexendo em algum motor ou até manualmente trabalhando com isso daqui. Então, as gradações de foco, a profundidade de foco é diferente da profundidade de campo. A profundidade de foco ela vai ter um ajuste muito fino numa lente dessa. Por ser tão fino assim, você vê que a gente tem as marcações aqui. Tá vendo? Ó? Essa lente aqui, ela tem um anel em metros. Mas normalmente as lentes cine, quando você vai comprar uma lente cine, você tem que ver isso, Thiago. Então é interessante você falar assim, pô, se você vai trazer uma lente dos Estados Unidos, lá eles trabalham em pés. Já aconteceu de eu vender, pessoalmente, lentes para uma locadora aqui de São Paulo. Quando chegou aqui, eles falaram, pô, mas não é em metros? Eu falei, não, é em pés. Você comprou no mercado americano, então tem todo isso daqui. Entendi. Aí, então falando um pouquinho mais da lente, né? Então a gente vai ter não só a parte de foco manual, mas também a íris. Então tá vendo aqui, ó? A íris é totalmente manual. E isso eu achei demais, essa mudança manual, né? Uma graduação que você gira e você percebe como se fosse ali um filtro ND variável fechando e abrindo. Você não tem aqueles stops pré-definidos que vai escurecendo ou clareando ao pouco. É muito bacana isso, você consegue deixar exatamente onde você precisa. E aí, você tocou num ponto principal para a gente falar também de lente de cinema. A lente de cinema ela tem que ter uma alta precisão. A lente de fotografia, se a gente olhar a parte onde você tem a indicação do foco, você vê que o curso do foco, da mínima distância de foco até o infinito, ele é muito pequeno. Pequenininho. Para você errar a mão ali de passar ou... É muito rápido. É verdade. Muito fácil. Então o curso do foco, para ele chegar da mínima distância de foco até o infinito, numa lente fotográfica, realmente, para uma foto, você tem que ser mais rápido. Então, ela cumpre o papel dela de ser uma lente muito rápida, muito dinâmica. Então, ela está na mínima distância de foco, vamos dizer que essa daqui seja 30 centímetros. Ela vai de 30 centímetros até o infinito muito rápido. Exato. O curso dela, se a gente ver, ó, é rapidinho. É pequeno. É pequeno. Nesse daqui, você vai, com certeza, ter uma dificuldade em chegar até o infinito. Ou seja... é uma dificuldade que já é planejada. É um caminho, exatamente, para ter essa plástica. E o mesmo vale, você falou da íris, ótima sacada, Thiago. Porque a íris, ela não vai ter o que a gente chama de cliques. Uma lente fotográfica, quando você muda um stop, ela tem um clique. Essas lentes aqui, a íris, a gente fala que é declicked, ou seja, ela não tem cliques. É seamless, ou seja, ela é suave. Então, a abertura dela, a gente vai colocar um insert para a galera ver, você vai ver que ela não tem os stops. Então, cada clique numa lente dessa é equivalente a um stop. Então, o cara pode usar a seu favor no processo criativo, por exemplo. Enquanto se ele usa numa lente fotográfica esses cliques aparecendo, você estraga por completo o vídeo, né? E nesse caso pode ser ao favor ali usar essa dinâmica toda que tem disponível. E até, por exemplo, Thiago, você falou eu sei que você faz bastante coisa de review, eu sei que tem um gimbal aí que você tá... logo menos vai falar um pouquinho mais. Se você colocar essa lente num gimbal, por exemplo, a gente está num ambiente que está numa... vamos dizer, se a gente fotometrar aqui, você vai precisar de f5.6, né, para iluminar esse ambiente. E você vai para a área externa. Então, se tiver sol, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fechar um pouquinho a lente ou trabalhar com filtro ND. Da câmera também. Mas se você não tiver essa opção, você pode fechar um pouquinho a lente de forma que esses cliques, essa diferença na luminosidade, na exposição, não seja sentido. Não vai aparecer e pode ser feito de forma natural, sem você interromper a gravação e ter que começar de novo, Exatamente. Né? Então, assim, é tudo de forma gradual. Outra coisa legal, já usando o gancho, Thiago, da parte externa da lente, você já viu aqui, você até perguntou, né? Quando a gente estava offline aqui, você falou, por que ela tem duas marcações aqui? Cara, ela tem duas marcações porque você imagina que uma equipe de cine, você vai ter... geralmente você tem um operador de um lado e o operador do outro. Então, você tem essa liberdade de escolher. Então, o operador no lado direito, então você vai visualizar aqui as marcações do lado direito. Da mesma forma, se ele estiver do lado esquerdo, você vai ver as marcações de foco do lado esquerdo também. Então, isso é muito importante. Sobre essa série aqui, a CNE... a gente tem uma coisa que é também, já aproveitando, falando do mount.
Vamos tirar o mount F, aqui. Né? O mount é F. E aí a gente vê aqui que essa lente cine especificamente, ela tem algumas características que você não acha em lente cine mais tradicional, que é a diferença do bocal. Uma lente cine ela vai ter um bocal PL, que seria um bocal mais padrão na indústria de cinema, que é o mais avantajado aqui, né? Essa parte do entrar na câmera. Por quê? O que é esse espaço? O que é a diferença entre esse mount aqui, a baioneta e o sensor? A gente chama de flange back. Então é a diferença, é o espaço, né, a distância entre o mount, né, essa baioneta aqui, até o plano focal. Essa daqui, a gente está falando de lentes EF, a gente está falando de 44 milímetros, ou seja, 4,4 centímetros, até o sensor. Então você tem um espaço até considerável. Mas se a gente olhar no PL mais antigo, a gente ia ver que você tinha 52 milímetros. Então maior. A diferença era maior. O EF, a gente está falando em 20. No RF. É o novo, RF. É o novo. Então isso te dá algumas vantagens porque você consegue desenhar lentes menores, lentes mais próximas do sensor. Porque hoje as lentes, as câmeras, elas não têm um espelho. Então, mirrorless, né? Sem as espelho. Câmeras mirrorless. Então, assim, como você não tem o obturador, o espaço pro shutter ali, pro espelho, são duas coisas, né? Você vai ter o shutter e você vai ter a caixa de espelho. Você não tem a caixa de espelho, você vai ter o obturador ali. E claro, dependendo da câmera, você vai ter o obturador global, obturador... enfim, tem N tipos de obturação. Mas faz com que você tenha uma distância menor. Então isso é muito importante para você desenhar lentes menores, porque a imagem que você tem que projetar aqui, no final da lente, ela é menor. Então você consegue iluminar o sensor, você consegue projetar essa imagem de forma que você dispense todo esse espaço entre o bocal, né, a baioneta, e o flange back, né, o plano focal. E outra coisa legal é que essa lente aqui, Thiago, por ela ter o bocal EF, a gente tem a presença do que a gente chama de hot shoe. Então a gente olha aqui, você vê que existe esse hot shoe. Por que tem hot shoe se a lente é manual? Esse ponto de contato aqui, nessa linha, ele vai dar uma coisa muito importante, vai dar metadados. Então, quando você colocar, por exemplo, na sua C300, né, Mark III, que você já é um cara que está muito na frente de todo mundo, você vai ter informação de metadados. Então, você vai saber qual que é o T-stop, você vai saber qual que é a posição, se você tiver com uma lente zoom, qual é a posição do zoom e qual a posição do foco. Só para o pessoal entender, todas aquelas informações que aparecem no display na tela, se você não tem isso e você coloca uma lente que seria ali no 100% mesmo mecânica manual dessa versão mais antiga, digamos assim, não aparece nada, né? Você tá trabalhando praticamente no escuro no display, não vai mostrar ali o T, né? O F, no caso da fotográfica, não vai mostrar nada disso e você vai ter que olhar fisicamente para o que você está fazendo nas marcações dela. Né? A gente pode dizer isso. E nesse caso aqui da CNE, como ela tem esses metadados para passar, você consegue enxergar já qual é o T, né? O F, que no caso é o T. E, inclusive, já vamos aproveitar o gancho. O T, por que T, né? E por que F? O que muda T para F, né? Já que nós estamos falando da abertura aí, T 1.5, F 1.4. Qual que é a ideia do T? Legal. Ótima pergunta. Uma coisa que acho que o pessoal sempre tem essa pergunta. Quando a gente está em feira, o pessoal, qual que é a diferença? Tiagão, a diferença básica é o seguinte. O T, a gente está falando de Transmission Stop. Ou seja, você vai medir o quanto de luz vai chegar no sensor. Exatamente, por exemplo, se você deixar aqui em T 1.4, 1.5, você vai saber que T 1.4 essa quantidade de iluminação, essa exposição vai chegar até o seu sensor. Por quê? Num set de cinema, tudo tem que ser muito preciso, tem que ser muito bem calculado. Então, isso vai impactar na escolha de luz, vai impactar na escolha de lente, vai impactar em vários critérios. Então, o T tem que ser transmission, padronizado, né? É transmission, ou seja, é o quanto vai bater lá no sensor ou no filme. Então, é muito mais precisa essa medida aqui. O f-stop é uma conta.
É uma conta que vai se fazer para chegar mais ou menos no que ele acredita que vai chegar no sensor, ou no filme. Então, assim, ele não é tão preciso, a diferença é muito pequena, tá? Então a gente está falando de uma diferença minúscula, mas que para um cenário de, por exemplo, um cinema, uma série, às vezes esse meio stop vai dizer muito. Então, se você tiver numa câmera, num cenário mais crítico, meio stop, um stop de luz faz uma diferença grande. Então, basicamente, T-stop, transmission, vai te mostrar exatamente o quanto de luz vai chegar no sensor. E isso daqui vai ser vamos dizer assim, uma conta aritmética para determinar o quanto de luz vai chegar. Porque, assim, uma lente, vamos dizer assim, que a boca dela, né, a entrada principal, ela vai entrar em tanto 1.0 de luz. E aqui no plano focal, ele vai chegar a 1.4. Então, esse curso, ele vai ter uma perda óptica, ele vai ter uma perda de luz, porque você tem um curso, né? Você vai ter vários elementos, né? E aí, aproveitando uma lente, Tiagão, a gente fala assim, a lente é composta de grupos e elementos. Qual que é a diferença? Grupo é quando você tem um agrupamento de vários elementos dispostos juntos. Então, literalmente é um grupo. Elemento é isso aqui é o elemento traseiro, isso aqui é o elemento frontal. Então é uma unidade, é apenas um elemento, né? Então é uma lente. Na verdade, uma lente objetiva, a lente, são vários grupos e vários elementos, né? Necessariamente um grupo ele vai ter mais de um elemento e às vezes um elemento ele está por si só, sozinho. Por exemplo, o elemento frontal dessa lente aqui, ele não se mexe, né? E aqui também, o traseiro não se mexe. O que, numa lente mais simples, entendi, você vai ter uma certa... mecanicamente, a lente vai se mexer, às vezes na frente, às vezes atrás. E já traz um outro ponto que a gente pode falar também, Thiago, que é a questão de... Essa lente aqui, ela vai manter o foco. Se você estiver trabalhando, por exemplo, uma lente zoom de cine, ela é o que a gente chama de par focal. O que é uma lente parfocal? Isso é bacana. Uma lente parfocal zoom, ela é uma lente que se você colocar na máxima posição, por exemplo, na posição telefoto, fizer o foco e abrir, colocar na posição mais wide, ela vai manter. O foco vai se manter lá na frente. Que nem a Sigma que eu estou usando aqui, 1835, ela não é parfocal, porque conforme eu mexo, ele vai desfocar e eu vou ter que ajustar o foco de novo para cada distância que eu escolher. Ela não é um parfocal. Então, por isso que você paga mais caro de uma lente cine, também porque é uma lente, você vê que fisicamente ela é mais robusta. Normalmente, numa série de lentes, por exemplo, isso aqui ela faz parte da série CNE. O bocal dela vai ser unificado. Então, você vai ter o mesmo tamanho de filtro para o set todo. Não só isso. História do padronizar, né? Me diz uma coisa, se eu estou correto ou não, mas o fato do T... Você pode comprar, por exemplo, um conjunto de lentes aqui da CNE, que vem 5, 6 delas. E você está filmando em T2.0. Se eu trocar elas e colocar todas elas no T2.0, eu tenho exatamente a mesma quantidade de luz que vai estar sendo transmitida para dentro da câmera, a ponto de eu não precisar mexer os fatores da câmera para estar ajustando. Se eu usar o mesmo T, eu tenho a mesma quantidade passando por elas que vai chegar no final para a câmera. É isso, basicamente? Então, lente cine, galera, é consistência. Então, você falou um ponto essencial. Padrão e consistência. Padrão, consistência, é uma lente mecânica, então é uma lente que ela vai respeitar certos padrões de construção. Então, uma lente, para ela ser considerada cine, então ela tem que ter algumas características, né? Então, como a gente falou, a íris, você não tem o clique, o anel de zoom e de foco são anéis que vão ter um grau de rotação maior. Para ter mais precisão. Para ter mais precisão, e elas são também unificadas em muitas vezes. Então, o bocal vai ser o mesmo. Então, você também, além do bocal, esqueci de falar, você vai ter a posição dessas engrenagens aqui. Olha que legal, você tira, imagina que a câmera está aqui. Então você vai tirar essa lente aqui a 24 e fala, vamos para 14.
Você tirou tá a 14... padronizado esses lugares pro... E você só desencaixa o motor do follow focus e você vai encaixar no mesmo lugar. Já vai estar certinho esses anéis aí no mesma lugar posição, correto. Mesmo tudo. E esse tipo de engrenagem, até para o pessoal saber, é 0.8. 0.8 milímetros, por quê? É o padrão universal. Então, se você pegar uma outra lente de cine, por exemplo, da Arri, da Fuji, qualquer marca que seja, você vai ver que esses anéis, esse dentinho aqui, ó, essa engrenagem, vai ser padrão. Então, você vai comprar um follow focus da Tilta, você vai comprar um follow focus da Arri, você vai ver que a engrenagem vai ser exatamente a mesma. Perfeito. Salvo as lentes de alguns fabricantes que são assim, meio cine e meio fotográfico. Então, aí a gente vai ser caso a caso. Mas como a gente está falando do padrão, esse é o padrão que a gente tem que trabalhar. Maravilha. Bom, o que mais? Aí a gente falou dos features externos. Aí internamente também a gente tem a questão do f-stop, que a gente falou. Então, T versus f-stop. Então, uma conta rápida, uma dica para a galera. Se uma lente é T 1.5, em termos de F, você tira uma unidade do segundo número. Ela vai ser equivalente a uma 1.4, F 1.4. Certo. Em termos de luminosidade, ela é uma 1.4 e não uma 1.5, se a gente falar em F. Mesma coisa, se a gente estivesse colocando essa lente de foto em T, ela seria uma 1.5. Por isso que a gente pode falar a grosso modo aqui que essa lente aqui é uma versão cinema desta lente aqui. Elas são da mesma marca e tal. É uma lente versão cinema dela. Ela tem 1.5, equivalente mais ou menos de luz aqui da 1.4, não é isso? Exatamente. Pessoal, acho que a maior curiosidade de todo mundo é também, além de todas essas diferenças que aí sim acho que são brutais, né, fisicamente, e para elas cumprirem as exigências dessa indústria toda cinematográfica, a diferença na qualidade, a diferença final ali no visual. Acho que todo mundo tem dúvida. Vou mostrar alguns testes aqui para vocês, vou colocar na tela então. Comparando aí, uma imagem aqui simples em estúdio, mostrando, filmando primeiro uma e depois a outra. Então tá aí na tela para vocês conferirem. Eu mostro primeiro uma imagem feita com a lente 24mm da Canon CNE, a lente cinema. É isso aí que você vai conseguir de resultado. Esse é o look que vai ser gerado por ela. E agora eu passo para o resultado com a Canon 24mm f1.4, a lente fotográfica que todo mundo também usa para gravar vídeos. É esse o resultado que você vai ter. Eu coloco lado a lado as duas para você, a título de comparação, aí ter uma ideia se você enxerga alguma coisa visual ou não, mas para você ter aí uma ideia, tirar as suas próprias conclusões, e é isso aí. A gente podia falar um pouquinho das dúvidas, né, que chegaram no seu inbox. Vamos dar uma olhada aqui. Eu escrevi no Instagram algumas dúvidas, perguntei lá quais eram as dúvidas das pessoas. Vamos ver aqui, o Marcel responde na hora pra gente aqui. Bom, pessoal, respondendo aqui, ó, uma perguntinha do Instagram do AQ Mariano. Vamos entrar aqui. Por que elas continuam totalmente manuais em um mundo cada vez mais automático? Legal. Acho que tem a ver um pouco, principalmente com o que a gente falou, de ter sempre o toque humano, que é uma coisa que nunca vai ser substituída, especialmente no cinema, que tem sempre essa plástica, esse cuidado de você ter um operador, de você ter um diretor de fotografia que vai orientar, por exemplo, olha, o foco eu quero que seja bem devagar no segundo plano, depois você vai voltar. Por mais que você possa programar a câmera, esse feeling, essa coisa do foco, essa coisa de ser mais artístico, não vai ser substituído. Né? A gente pode falar que as cenas geralmente elas são encenadas, né? A pessoa sabe o que vai acontecer na cena, sabe para onde vai se mover. Então já é estudado, tem as marcaçõezinhas que pode ser feito para o cara já ser preciso em toda essa história que geralmente ele sabe o que vai acontecer. Então ele consegue fazer algo que seria difícil dizer exatamente para ser feito manualmente do jeito que ele espera que aquilo aconteça, né? Exatamente. Então, acho que nunca vai ser substituído por um... a gente tem várias vantagens, claro. Por exemplo, nesse vídeo aqui a gente está gravando com uma lente com foco automático, porque... vai resolver o problema, então, exatamente. Para situações que a gente fala assim, one man band,
Ou seja, um cara tocando a bateria, a guitarra e o baixo sozinho. Se você tá numa situação dessa, cara, show de bola, vale a pena. Mas se você quer ter um pouquinho mais de controle, uma plástica mais bonita, com certeza vamos ficar ainda com as lentes manuais. Perfeito. Vamos para outra aqui, ó. Aqui do Eide Thiago. Na questão de estabilização, a diferença é muito grande ou é quase a mesma coisa? Entendeu. Bom, as lentes Cine normalmente não vão ter uma estabilização. Elas são lentes mais mecânicas, então assim, os elementos dessas lentes aqui, você vê que eles são maiores, então é uma lente mais pesada. O fato dela ser mais pesada, Thiago, ele vai ser bom para dar o balanço também. Então isso também é interessante, porque é uma lente mais robusta. Para você estabilizar elementos maiores, como você tem nessa lente aqui, você teria que fazer todo um aparato aqui para ter essa estabilização. Então perde um pouco o propósito. Então estabilização nas lentes foto e sem estabilização nas lentes Cine. Perfeito. Ó, mais uma aqui pra gente fechar do Leandro Filmes. Alcance dinâmico e usabilidade para vídeos comuns, viagens, vlogs, etc. Tá. Bom, o alcance dinâmico e resolução e contraste, com certeza, se você tiver com uma lente que é mais sharp, uma lente que é mais moderna, que tem um contraste, vai ser legal porque isso vai acabar também te ajudando no alcance dinâmico. Claro que a questão do alcance dinâmico depende muito do sensor da câmera. Mais câmera do que isso. Mas ele ajuda, vamos dizer assim. Ele já vem com uma imagem mais sharp, uma imagem mais contrastada. Então você já tem naturalmente um canvas mais fácil de você, por exemplo, deixar mais soft ou deixar ele mais poluído, vamos dizer assim, deixar as bordas mais fora de foco, uma coisa mais romântica, assim. Mais uma coisa que ele falou que é bacana, questão do vlog. Se eu fosse usar escolher uma lente para vlog, tentaria usar uma lente que tem um range interessante. Por exemplo, se a gente está falando aqui nas lentes da Canon, eu recomendaria para ele uma lente 24-105 da Canon, que é uma lente que ela é uma 24, é uma lente bem grande angular, né? Se você estiver trabalhando com uma câmera full frame, até se você estiver trabalhando com uma câmera cropada, ela vai equivaler mais ou menos a um 35mm, que é um pouquinho mais do que o nosso ângulo de visão. E ela vai até 105. Como é uma lente que tem um range legal, Thiago, eles colocam a estabilização. Então, 24-105, caso ele esteja dentro do sistema Canon, mas se ele estiver em outro sistema, aí eu tenho uma dessa, eu gosto bastante. É uma lente para tudo, né? Ela faz tudo. O que a gente chama de all around, ou seja, para todo canto que você vai, se você vai viajar, se você vai fazer uma externa que você não sabe o que vai esperar, tenha sempre uma lente dessa no seu kit que você não vai se arrepender. Maravilha. Pessoal, conteúdo de altíssimo nível que a gente trouxe aqui pro canal, graças ao Marcel aqui. Marcel, brigadão mesmo, valeu. Pessoal, qualquer dúvida, não deixa de comentar. Eu fico por aqui e se você curte conteúdos como esse, você gosta, se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Até mais!